Boa noite, pessoal. Estamos dando início à live. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá, pessoal. Hoje lá, quarta-feira, dia 21, 19 horas em ponto. Começar a nossa live aí, Praga Chaves da cana-de-açúcar. E daqui a pouco o Fernando está aqui. Foram bem? Passaram bem o dia de hoje? Como vocês estão aí? Vou chamar o Fernando aqui para participar da nossa live com o tema Praga Chaves da cana-de-açúcar. E pessoal, nada de chuva, hein? Pelo amor de Deus, nada de chuva. Deus quiser, logo logo vem chuva aí para nós continuar nossas atividades normais, né? Tá complicado. Fala, Fernando. Boa tarde, boa noite, Douglas. Boa noite a todo mundo aí. Tudo certo? Boa noite, tudo certo, graças a Deus, por aí? Tudo certo. Só falta um pouco de chuva, né? Cara, tava dando uma olhada aqui, pra maio, até na metade de maio, não tá marcando nada, cara. Tá complicado. Esse ano vai ser um ano, acredito que bem difícil, tá? Temos previsão para que seja um ano frio com possibilidades de geada, entendeu? Então, você pode ver que a tardezinha já esfriou, de manhã cedo, de madrugada já tá frio, né? Tá, Então, então, de manhã já tá frio, né? Seca, né? Isso. Fernando, já aproveitando, pegando esse gancho, esse clima, ele tende a diminuir as pragas nos canaviais? eu sempre faço uma analogia. Imagina um boi no pasto seco. Você acha que um boi ele come mais no pasto seco ou no pasto verdinho, viçoso? Mas o que acontece, Douglas, principalmente em pragas de solo, é que na seca a gente tem a gente a seca potencializa o dano visual e a gente acaba vendo mais facilmente, por exemplo, uma mancha de migdose, um esfenófilo, né? Na seca ela se torna mais aparente, mas se tratando de broca, cigarrinha, obviamente é a analogia do boi aí. O boi tende a comer menos um pasto seco do que um pasto viçoso, né? Isso é normal. Então, se tratando aí das principais broca, cigarrinha, né? Diminui o ataque com certeza. E só que potencializa o efeito visual. Então a gente tende a ver mais, né? Numa seca, por exemplo, quando esse ano dos meus clientes, tivemos que reformar pelo menos uns 300 hectares de cana, né? Devido ao ataque de praga, mas se não fosse a seca, não teria que reformar. Por quê? Né? Porque Se torna mais praticamente severo, né? não passaria. Então a seca evidencia mais. Entendi, entendi. Bacana. Fernando, então você já comentou um pouco aí do clima, né, que tá seco. Então, na sua analogia, as pragas de solo, ela se tornam mais severas ao ataque na cana, correto? E aproveitando o gancho também, fala um pouco
do seu trabalho, do seu desenvolvimento, eu estava fazendo uma conta aqui por cima, de quando você entrou trabalhando com usina em cana, dá mais ou menos 28 a 29 anos que você trabalha com isso. E espero poder pegar o máximo, passar o máximo para o pessoal que está nos assistindo do aprendizado que a gente vai ter aqui com você. Então, uma das perguntas que mais tem, que mais falam, acredito que para você quando que começa a fazer avaliação, Fernando? Num tempo desse, igual a gente está vivendo. Cara, assim, ó, eu disse que, por exemplo, o ataque de broca, ele vai diminuir e tal, mas a gente não pode parar de avaliar. Eu acredito, Douglas, que o principal fator, né, o divisor de águas no controle de pragas chama-se time de aplicação, time de avaliação. E eu brinco com as pessoas, há uma controvérsia, né? Existe muito ainda aquele paradigma que nós temos que começar a avaliar depois de tal mês, ou com a cana com 5 meses, ou com a cana com 3 meses. Gente, isso aí é um dos paradigmas que mais atrapalha o controle de pragas hoje no Brasil. Não é na nossa região, não. É que a gente tem um trabalho bem extenso, a gente dá consultoria, né, para várias regiões, para vários estados aí, e a gente tem percebido que esse realmente tem sido um dos maiores problemas, tá? Esse paradigma de que eu tenho que fazer a avaliação no início das águas. Tem algumas regiões que falam no início das águas, outras regiões falam que num determinado, quando a cana tem acima de tantos colmos, outras regiões falam após tantos meses do plantio. Isso é tudo conversa furada. E o que eu digo para as pessoas? Falando de time de aplicação, eu falo, olha, o time de avaliação, na verdade, a gente tem que começar falando pela avaliação, porque o que determina as aplicações, Douglas, são as avaliações. E quando eu começo as avaliações, eu falo para o pessoal, ó, QA, quanto antes. QA significa quanto antes. Esse é o termo que eu uso para o pessoal aí. É melhor você perder 3, 4 ou 5 avaliações do que perder o seu canavial perdendo o time de aplicação. Então, quem determina todas as aplicações, seja elas de fisiológico, inseticida ou biológico, através de cotésia, por exemplo, entre outros, é realmente a avaliação. E quando que eu começo a avaliar? A cana começou a ter cominho, gente, eu preciso começar essas avaliações, porque a minha liberação não existe esse negócio de mês de janeiro, ou mês de novembro, ou mês de dezembro, ou tantos colmos, ou tantos meses pós-plantio ou pós-corte. Não existe isso. Isso é um termo equivocado. O que determina quando você aplica alguma coisa é a avaliação. E quando que eu começo a avaliação? O QA, quanto antes. A cana começou como ali, a gente já começa as avaliações, tá? Para que a gente pegue a praga no primeiro ciclo. Veja só, Douglas, eu digo que a broca não é igual uma vaca, que cria no máximo 2 bezerros, né? Você pega um adulto de uma mariposa de broca, ela chega a ovopositar 600 ovos. Se a gente for bem pessimista, vamos imaginar que desses 600 ovos, apenas 1% entre na cana e vire broca adulto, mas 1% de 600 é 60. Você entende? Então, por que a gente tem que começar as avaliações quanto antes? Para pegar as aplicações no primeiro ciclo da praga. Se você conseguir fazer isso, provavelmente você vai ter um controle mais tranquilo, você vai ter mais controle da situação, porque a proliferação é muito grande, né? Então, aí está um grande segredo. A mentalidade comece pela avaliação precoce. E a avaliação precoce vai dizer o que você deve fazer depois disso. Tá? Então, essa é a primeira mentalidade que eu passo para as empresas, para as usinas, para os produtores que a gente dá consultoria. E essa conta aí de 28 anos eu não tinha feito ainda não. Mas só de bioflora, só de grupo bioflora, a gente já tem 15 anos, deve ser por aí mesmo, entendeu? É uma vida, Então, é uma vida, é uma realmente uma vida. vida dedicada ao controle de pragas, Douglas. A minha vida inteira, eu me dediquei ao controle de pragas da cana-de-açúcar. Nós criamos uma metodologia, depois a gente fala sobre ela também, mas é uma vida inteira dedicada ao controle de pragas. E o bacana nosso aqui é que a gente criou as nossas próprias metodologias, sabe?
Hoje nós trabalhamos com metodologia 100% própria. Tá? O máximo que a gente tem é algumas metodologias adaptadas à nossa realidade. Mas se eu dizer para vocês que eu trabalho com uma metodologia totalmente de outra pessoa, estou mentindo. Nós trabalhamos hoje com metodologia, com tecnologia 100% própria. Eu acho que isso facilita muito o nosso trabalho aqui. Fernando, vou fazer uma pergunta para você. Como que é feita uma avaliação de broca hoje? Como que vocês trabalham? Como que é feita a avaliação? O quantas brocas vocês fazem controle? Primeiro que existem várias metodologias de avaliação de broca, que a gente está falando de avaliação de broca aqui. Densidade populacional, broca hora-homem, tá? E a primeira pergunta é qual metodologia utilizar, né? E eu sempre falo para as pessoas o seguinte: como que eu elejo a melhor metodologia para mim? A metodologia ela precisa ser barata e confiável, representativa, tá? Hoje nós trabalhamos com uma adaptação daquela metodologia broca hora-homem. Ela é uma metodologia econômica e muito confiável do jeito que a gente faz, tá? Então a gente trabalha hoje com uma metodologia broca hora-homem adaptada, tá? Que eu adaptei ela para ser mais assertiva, até mais rápida e mais econômica. Então a metodologia tem que ser econômica e eficiente, representativa. No nosso caso aqui, nós trabalhamos com um índice de 10 broca hora-homem. A gente recomenda a soltura de Cotésia. Mas a gente não pode trabalhar com receita de bolo também na agronomia. Esse é o padrão. Acima de 10 broca hora-homem, teoricamente, a gente faz a soltura de Cotésia. Vamos imaginar que eu estou em um canavial, cana-planta, aí o primeiro ciclo está com 6 broca por hora-homem. Eu já aplico. Nós temos que ter a mentalidade que controle biológico funciona somente por inundação. O que é inundação? É igual irrigado o arroz lá no sul, sabe? É inundação mesmo. Então, é avaliação e vamos supor, dependendo do estágio da cana, dependendo da época do ano, eu não espero dar 10 broca também, principalmente se for no primeiro ciclo. Eu não vou ficar esperando chegar a 10 broca. E tem canavial que você faz 5, 6 avaliação e ele se mantém ali em 6 broca, 6 broca, 6 broca. Você vai esperar chegar a 10 porque vai dando 6 broca, vai multiplicando muito fortemente as populações. E automaticamente vai aumentando os furos, automaticamente vai aumentando a intensidade. Então o segredo é combater isso, né? Então eu trabalho teoricamente com 10 broca hora-homem, tá? Mas existem inúmeras exceções. Eu não sei se ficou claro isso. Sim, ficou. Fernando, você já ouviu falar daquela broca gigante? Você tem conhecimento? O que você pode falar? Qual que é a diferença da broca gigante para a broca dessas que a gente combate com Cotésia? A broca gigante, na verdade, ela é quase que uma praga de solo, né? E eu diria que a broca gigante ela é mais inteligente do que a broca comum. Tanto é que é muito difícil o controle da broca gigante. O pessoal lá no Nordeste usa espeto, furando toceiras, né? E é destruição de soqueira. Realmente ela tem toda uma dinâmica inteligente, tá? E ela se esconde ali. E para você ter noção, quando tá cortando o canavial, ela desce bem profundamente ali e ela tampa o seu orifício. Ela desce e tampa, ela faz uma casa ali para que inseticida não penetre. Então, a destruição dela é só mecânica, né? Então, só que aqui na nossa região nunca encontrei broca gigante ainda. Nós temos que ainda se preocupar com a broca menos inteligente que a broca nossa aqui, né? A Diatreia sacaralis, porque ela está destruindo realmente. É muito comum as pessoas dizerem para mim, fazer a pergunta: Fernando, qual a principal praga da nossa região? E eu não acredito que é esfenófilo, não acredito que seja outras. Por quê? Se você fizer uma varredura na nossa região, talvez 1 ou 2% no máximo da área tenha esfenófilo. Mas 100% de nossas áreas tem broca, tem Diatreia sacaralis, né? Então, hoje, para mim, a principal praga da cana-de-açúcar aqui hoje é broca. É broca por quê? Porque, independente do canavial, nós vamos encontrar índice. E nematóide? Nem sempre. Esfenófilo? Raramente.
esse ano nós encontramos, em algumas áreas isoladas, já começamos a encontrar esse fenófilo em área de nossos clientes. Mas veja só, é muito localizado. Pode ser que ainda seja uma preocupação, acredito que deva ser ainda, tá? Uma preocupação, e ela é uma praga também de controle muito mais difícil, né? Você tem que trabalhar muito mais preventivo do que é a broca da cana-de-açúcar, é a Diatreia saccharis. Você tem que fazer uma barreira química, né? Trabalhar certinho. E quando o bicho pega, é destruição mecânica também, né? Porque Não ali tem jeito, né? a gente remedia, corte de soqueira, um monte de coisa, mas se falar que é muito eficiente, não é não, entendeu? Tá certo. Fernando, falando então da broca agora, em questão dela, no Insta dela, primeiro Insta, segundo Insta, quando que você recomenda uma aplicação fisiológica? Qual que é o número que eu tenho que ter para fazer uma aplicação de fisiológico? É legal a gente falar, Douglas, que sempre o que determina a aplicação é uma avaliação. Sempre o que determina a aplicação é uma avaliação, né? Você vai no médico, ele pede um exame de sangue. E quando Sim, alguém me chama para olhar a fazenda, eu peço uma avaliação de broca infestante ou broca apta para parasitismo de cotésia. E é interessante dizer também que a avaliação para detectar broca infestante, que é a broca que a gente aplica fisiológico, é uma avaliação diferente da avaliação para soltura de cotésia. Essa é uma outra coisa que as pessoas confundem bastante, Douglas. Elas acreditam que é uma só avaliação, tá? Mas na verdade não. A gente faz, para aplicação de fisiológico, a gente faz uma avaliação chamada de broca infestante, tá? Você vai realmente ali no palmito da cana e você vai ver aquela broquinha que não entrou na cana ainda, tá? E ali se der um índice de 3%, a gente já recomenda a aplicação de fisiológico, tá? E aí tá, eu fiz uma área, uma cana planta, deu 2,5. O que eu faço? Eu aplico. Você entendeu? E uma coisa que é interessante falar também, Douglas, nessa minha trajetória em controle de pragas, quando eu comecei a Bioflora, nós conseguíamos fazer um controle eficiente somente com cotésia. Só que hoje a gente não consegue mais, né? Isso é muito importante, pessoal, salientar aqui. Qual é o melhor controle para Diatreia saccharis? É realmente quando a gente une biológico com fisiológico. Não estou falando de químico, não. Estou falando de biológico mais fisiológico, tá? Porque se a gente analisar o ciclo da broca, lá no canavial agora nós temos adulto de broca, nós temos crisálida, nós temos broca infestante, nós temos ovos e nós temos a broca dentro do corpo. Vamos colocar 5 fases lá. Aí você solta a cotésia vai na broca dentro. Mas quando eu soltei cotésia, as pessoas acreditam que uma soltura de cotésia é suficiente. Não, porque a cotésia que eu soltei, ela vai parasitar a broca dentro, mas ela vai deixar descoberto 4 fases. Aí quando eu passo um fisiológico, por exemplo, eu já pego uma outra fase. Então, hoje nós não conseguimos mais um bom controle somente com biológico. Então, o melhor controle é a junção dos dois controles, né? E você estava perguntando aí de broca infestante. Então, a gente recomenda a aplicação, tá? Com 3% das canas com broca infestante no palmito para aplicação de fisiológico. Isso é bom ressaltar, Fernando, que para ver quão é a broca, ela é realmente uma das pragas, ou se não, igual você citou, a principal praga, porque a gente tem que controlar ela com fisiológico, quando ela está ali com 2,5, igual você citou, e também a gente tem um controle com ela na broca dentro, que é com cotésia, né? Mas, visando também, a gente tem ali uma praga, a cigarrinha. A cigarrinha, quando o pessoal costuma dizer, Fernando, que para mim trabalhar com a cigarrinha eu preciso esperar da outubro. E o que você acha dessa opinião, dessa suposição? O Douglas, o que nós defendemos é uma mentalidade. É isso que nós precisamos entender no agro, tá? Mentalidade. Quando eu desenvolvo, eu criei uma metodologia, depois nós vamos falar sobre ela, mas quando eu desenvolvo uma mentalidade de controle de pragas, eu consigo controlar todas as pragas com a mesma mentalidade. E qual é a mentalidade que eu tenho que ter no controle de pragas? A avaliação, tá? Identificação, aplicação.
Eu fiz a avaliação, eu identifiquei. Não existe esse negócio de estação, gente. Não existe esse negócio de época do ano certo para fazer alguma aplicação. Isso aí é furada. Isso aí é dos primórdios, entendeu, Douglas? A mentalidade Sim. é a avaliação, se tem infestação, aplicação. Tá? Agora, esse negócio de falar outubro, novembro, dezembro, janeiro, isso não existe, cara. De repente, um ano não chove. Esse ano eu apliquei produto para cigarrinha em março. E se eu vou nessa mentalidade de aplicar lá no final do ano? Tinha perdido o produto, não ia fazer efeito, e quando a cigarrinha realmente atacou, o produto não teria mais residual, teria que aplicar de novo. Então, é muito importante a gente desenvolver a mentalidade de avaliação. Essa é a mentalidade sustentável no agro, entende? Sim. Fernando, qual que é a metodologia que você usa perante a cigarrinha? Olha, nós também adaptamos a avaliação de cigarrinha, né? O que normalmente o pessoal faz? Eles param um ponto aleatório, limpa ali 1 metro ou 5 metros de cana, tá? Limpa a palha, tá? Vê a espuma, lembrando que a espuma não é ninfa, eles veem a espuma, eles vão dentro da espuma procurando quantas ninfas tem. Isso é muito trabalhoso. Isso demanda muito tempo. Isso encarece muito o trabalho. E encarece muito mais ainda porque a minha equipe não se torna eficiente e não atende a demanda de todo o canavial. O que nós desenvolvemos? O que eu desenvolvi? Eu desenvolvi nos meus colaboradores o que eu falo de visão biônica. Aqui não é visão biônica. A gente consegue, pessoal, a gente não abre as espumas para contar ninfas. Eu criei uma metodologia que eles conseguem identificar pelo tamanho da espuma quantas ninfas tem na espuma. Ou seja, nós conseguimos fazer uma avaliação 10, 15 ou 20 vezes mais rápida do que normalmente as pessoas fazem. E aí você vai me perguntar o seguinte, Fernando, mas será que a sua avaliação, que é uma avaliação baseada, ela não, de repente, vai dar diferença de algumas ninfas? E eu digo que sim. Só que de que importa se a dosagem vai ser a mesma? Você entende? Entendi. De que Sim, importa se a dosagem vai ser a mesma? De repente, na minha avaliação, dá uma diferença de 1 ou 2 ninfas para mais ou para menos das pessoas que abrem a espuma para contar a ninfa. Só que isso não importa, no final das contas, se a dose vai ser a mesma, independente da população. Então, isso foi uma grande sacada que nós tivemos, Douglas, que aumenta muito a eficiência e abaixa o custo de nossas avaliações. Todas as técnicas que eu desenvolvo, elas têm o objetivo de reduzir custo de avaliação, né? Mas sem deixar de perder qualidade, né? Tendo uma boa assertividade. Mas respondendo essa pergunta, uma avaliação de cigarrinha, a gente tem que contar quantas ninfas tem por metro, e dependendo da época do ano, aí, 3 ninfas para cima, a gente recomenda a aplicação de inseticida. tá certo, Fernando. Então, falando um pouco aqui da cigarrinha, esse método que você desenvolveu ao longo da sua trajetória ganha também tempo, né? Porque a pessoa não fica ali para baixa para poder contar as ninfas que tem ali. Basicamente, você está falando, tipo assim, tem, não tem, não tem. É isso? Mas a gente chega num número, porque a gente não pode falar tem, não tem, não tem, entendeu? Sim, Você não consegue gerenciar o que não pode medir. Você não consegue gerenciar o que não pode medir. A gente mede, só que a gente não conta as ninfas, não abre a espuma para contar a ninfa. A gente baseia quantas ninfas tem ali dentro, entendeu? E aí eu vou dizer, tem que mensurar. Ó, nessa área aqui, Fernando, nós temos 10 ninfas por metro. Opa, aplica, entendeu? sim, Então, é uma sim. avaliação que eu encontrei uma técnica para otimizar o serviço. Porque assim, Douglas, o maior problema das usinas, falando de usina que tem uma expansão de área, tem um montante de áreas, né? É tempo, cara. A moeda mais preciosa hoje no controle de pragas, Douglas, é tempo. Eu prefiro uma avaliação para cigarrinha que não mensure as vírgulas, mas que atenda dentro da demanda.
que não perca o time de aplicação, entendeu? Para mim, Sim. isso é o mais importante. Hoje, a moeda mais preciosa, não do agro, é que coincidiu da gente falar aqui que o tempo, ele interfere diretamente nos resultados de controle de pragas. Mas não é só para o controle de pragas, né? A moeda mais preciosa do mundo hoje é o tempo, cara. As pessoas dizem que o tempo vale dinheiro, isso é uma mentira. O tempo vale mais que dinheiro. Porque o dinheiro que eu perdi ontem, eu ganho hoje. Mas o tempo que eu perdi ontem, principalmente em controle de pragas, não volta. Perdeu o time, perdeu o time. É muito time de aplicação. Uma coisa, Douglas, que é importantíssimo dizer, é que controle biológico é mais fácil dar errado do que certo. Controle biológico é mais fácil dar errado do que certo. Porque você mexe com um ser vivo, né? E você tem interferência diretamente de temperatura, de luminosidade, de infestação e de tantas outras variáveis. Então, controle biológico é muito mais fácil dar errado do que certo. E o que eu faço para dar certo? Fazer certo. Né? E é por isso que a gente desenvolveu a metodologia, a nossa metodologia. Tá certo. E qual que é essa metodologia, Fernando? Que você desenvolveu? Você já falou que desenvolveu a QA, que é quanto antes. E quais são as outras? Quais são os outros A base, sites que Douglas, você teve? a grande base minha é a metodologia PT3As. PT, eu vou escrever aqui, ó, nos comentários aqui, ó. PT3As. 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 Se vocês olharem aí, ó, são 1, 2, 3, 4, 5 letras. Que cada letra significa um passo primordial para o sucesso do controle biológico. Cada letrinha dessa significa uma etapa crucial para o controle biológico, independente se seja para cigarrinha, ou para broca, ou para qualquer outro controle. Outra praga. Toda praga, todo controle biológico, se você aplicar essa metodologia minha, você vai ter sucesso. Tá? P de produção. Não você vai revelar esse segredo? Hã? Vai revelar o segredo? Não, isso aqui é aberto. Tudo que eu faço é para ajudar, não é para mim, entendeu? Tudo que eu faço é para ajudar o agro e não é para mim, né? Eu não quero levar para o túmulo, eu quero deixar justamente, né? O segredo do controle, vamos falar de broca, de Diatreia saccharoides, tá? É a produção da cotésia. E normalmente quem compra não sabe o que está comprando. Se tem macho, se tem fêmea, não sabe a eficiência daquele negócio, não sabe quanto tempo aquele troço está eclodido, não sabe quantos indivíduos tem por copo, não sabe o raio de voo daquele lote, porque muda, cara. Vocês não têm noção do que é uma biofábrica, tá? Só para vocês entenderem, eu sou detentor de todo o processo, desde produção de cotésia até controle agrícola. Eu acredito que isso funciona bem. Então, você tem que, se você não for detentor do processo, você tem que ser controlador dele, do processo de produção. É isso que diz o primeiro P. Ou você é detentor da biofábrica, ou você tem uma biofábrica, ou você controla a produção dela. Você tem que ter uma equipe que faz todos esses controles. A segunda letra da minha metodologia, Douglas, que influencia diretamente na eficiência do controle biológico, de qualquer controle biológico, é o T de transporte. Porque você pode ter uma boa produção, mas esse material biológico vem num baú de um ônibus a 45 graus de temperatura, que chega o baú de um ônibus. E às vezes a cotésia chega viva, mas ela está estressada. Isso inviabiliza os ovos da cotésia. Às vezes a cotésia não chega a morrer, mas ela parasita a cotésia e os seus ovos é como se fosse um ovo não galado de galinha, entendeu? Sim. Não vinga, ela parasita a broca, mas seus ovos estão esterilizados. Essa alta temperatura esteriliza os ovos da cotésia. Então você tem que ser detentor ou supervisor da produção, detentor ou supervisor do transporte. E depois os 3 As, tá vendo? 3 As, que são 3 As. Sim. O A de avaliação, o A de aplicação e o A de acompanhamento. Então, se você ter controle da produção, do transporte, da avaliação, da aplicação e do acompanhamento, você vai ter sucesso. É exatamente isso
que a Bioflora faz? Eu sou detentor de todo o processo. Porque o produtor, eu digo que ele compra resultado meu. Ele não compra cotésia, ele nem compra a minha mão de obra, ele compra resultado. E todos os nossos clientes, eles são em torno de 10, 15 anos, 12 anos. Ninguém sai da gente, porque eles têm resultado. Entendeu? Então, é Bacana. isso que significa a metodologia PT3A. Se você trabalha com controle biológico, se você não for detentor de todos esses passos, você tem que ser supervisor de todos eles. Senão você vai ter problema. Não tem como errar. Se você for detentor de tudo isso, Douglas, PT3A, produção, transporte, avaliação, aplicação e acompanhamento, você vai ter sucesso. É isso que você precisa. Isso é uma Fernando, mentalidade, entendeu? Fernando, em relação de transporte, em relação ao transporte, qual é o pessoal fala que controle biológico ele tem que ser de manhã ou final da tarde. Em questão de estar durante esse período, eu não posso estar transportando cotese esse período? Você pode. Por causa. Você pode, desde que em ambiente com temperatura controlada. Sem incidência Certo. de só um carro com ar-condicionado. Eu te pergunto, o baú do ônibus tem ar-condicionado? Não. Não. E é por onde normalmente vem se você compra essa cotésia de longe, tá? O certo, o Entendi. ideal é que essa cotésia ela pode ser transportada durante o dia. O carro tem que ter insufilme e tem que ter ar. Se tiver, Sim. qual o problema? Entendeu? Sim. E uma coisa Sim. interessante de se falar também é o horário das solturas. Eu sou contra a soltura à tarde. Sou totalmente contra soltura de cotésia à tarde. É tiro no pé, gente. Ah, mas não tem sol. Mas tá como a umidade do ar? Você Tá baixo. entendeu? E se você não sabe, a cotésia, se você solta ela à noite, ela é de hábito diurno. Ela está muito apta a predador. Ela vai sair do copinho de vespa estressada e ela vai pegar um período de noite. É igual eu jogar você numa mata sem uma bússola de noite. Talvez fosse melhor deixar você lá na parte da manhã, para você se adaptar. E você ter o dia todo para se abrigar até que a noite chegasse. Né? Olha aí, o Lúcio Sim. Brasília entrou aqui, meu amigo Lúcio Brasília. Grande abraço, Lúcio. Obrigado por estar nos acompanhando. Fernando, então a aplicação você recomenda que seja feita de manhãzinha, na madrugada? Qual que é o horário ideal para aplicação de cotésia hoje? A nossa aplicação, Douglas, ela começa, você sabe disso, ela começa em torno das 4 horas da manhã e vai ali até 9, 10 da manhã, tá? Então, não que você tenha que começar esse horário, mas desde que você para até esse horário. Mas existe dias e dias, né? Tem dia que Sim. tá nublado, tá frio, qual o problema? Entende? Você pode ir até mais tarde, pode estender. Então, só que se você soltar a cotésia e nos horários mais quentes, você vai ter problema. O grande problema da cotésia, Douglas, não é nem tanto quando você abre o copo, é quando ela ainda está dentro do copo. Porque imagina um ambiente hermeticamente fechado ali, falta oxigenação. Se você pode pegar um copo a hora do sol quente, ele chega, transpira, parece tampa de panela, você já viu? Sim. Aquilo não pode acontecer. Se está suando o copo, algum rolo tem ali. Não pode, Sim. não era para estar. Imagina colocar vocês dentro de um copo grande, na hora do sol quente, hermeticamente fechado lá no canavial. Você vai morrer lá dentro. Verdade. Entendeu? Então, esse é o Sim. grande problema. O grande problema da cotésia é dentro do copo. Imagina um cara caminhando com um saco de cotésia preto, normalmente que o pessoal usa, meio-dia, 11 horas, dependendo do dia. A quantos graus vai dentro ali a cotésia está dentro de um saco que está dentro de um copo, que está hermeticamente fechado praticamente. E num canavial também, né? E num canavial, mormaço violento. A nossa região é muito Mormaço quente, violento. né? Então, Sim. tudo isso vai atrapalhando a eficiência do controle. Sim. Fernando, como que você mensura, depois que você fez a aplicação, se realmente funcionou? Olha só, existe uma avaliação pós-liberação. Você faz ela aí em torno de 15 dias, tá? Com 15 dias, pessoal, você vai conseguir entender daquelas brocas
que estavam aptas há 15 dias atrás, você consegue. Porque, por exemplo, uma broca ela tem dois caminhos, Douglas. Ou ela em pulpa vira crisálida, ou ela vira massa. A cotésia parasita. Então é muito fácil medir. Por exemplo, se você voltar 15 dias e tiver uma crisálida, ineficiência. Se tiver uma massa, eficiência. E você faz uma conta. E nessa avaliação você não vai mensurar brocas pequenas. Brocas que teoricamente entraram depois de 15 dias. Entendeu? Então você vai olhar brocas grandes. Brocas grandes. É muito simples essa avaliação. Tá? E é por isso que eu gosto do controle de broca por cotésia, porque saber a eficiência é muito simples. É só você ir 15 dias após a aplicação e pensa assim, ó, eu gosto de uma mentalidade. A broca tem dois caminhos. Ou a lagarta, ou ela empulpa e vira crisálida, ou ela vira uma massa que foi parasitada por cotésia. Crisálida ineficiência, massa eficiência. É só você fazer uma conta de porcentagem. Normalmente, as usinas têm entre 15%, têm uma eficiência alta. A nossa eficiência passa de 50%. Por causa de todos os cuidados que a gente toma com a cotésia, com a soltura, com a produção de cotésia, com o transporte, com a avaliação, com a aplicação. Lembrando que se você solta a cotésia e você não tem brocas aptas, você perdeu o trabalho, você perdeu o serviço. Dinheiro rasgado. Tá certo. Fernando, pensando numa seguinte situação, que eu já presenciei, pelo seguinte, o cara fez uma avaliação na área dele, tinha broca infestante e tinha broca dentro da cana. E aí ficou naquela dúvida, faz o fisiológico, eu já posso entrar com a cotésia? Esse fisiológico vai fazer mal para a cotésia? Qual que é a sua visão sobre? Faz os dois juntos, não tem problema. A gente atua com o fisiológico justamente porque o fisiológico e a cotésia é um casamento perfeito. Um não atrapalha e sim ajuda o desempenho do outro, né? Então, isso é uma boa pergunta. Se eu estou fazendo uma avaliação e eu tenho acima de 3% de brocas infestantes e tenho acima de 10 brocas por hora homem, pau na máquina. As duas. As duas. As duas. Ali é o momento, entendeu? Eu sempre falo que, nesse caso, se o aplicador, se o cara que está soltando cotésia desse para implantar um pulverizador nele, ele poderia chegar ao pau ali, ó, soltando vespa e o biquinho. É de se pensar, hein? Bolar um negócio. Mas também o cara não aguenta. Não aguenta. Mas, olha, essa soltura manual, Douglas, é até legal a gente comentar. Essa soltura manual, né, de cotésia, ela está com os dias contados, viu? Isso não vai longe, porque vai ser tudo por drone. Eu acredito que seja uma boa escolha, tá? Boa escolha? Sim, não tem como, cara. Isso otimiza muito o trabalho, entendeu? E as pessoas me perguntam muito se a aplicação com drone vai diminuir a eficiência do controle, vai diminuir a eficiência manual, do controle biológico. E vai. Só que se você se atentar ao PT3A, você não vai ter problema. Embora diminua, entendi, mas ainda assim é viável, entendeu? Porque por você otimizar, né? Otimizar processos. Não tem como, cara. Esse trabalho manual, ele vai, aos poucos, ele vai ser muito reduzido quase a zero. Por quê? Porque aumenta a eficiência, reduz custos, entendeu? Reduz até riscos para a vida humana, né? De cobra e de tantas outras coisas. Então, isso não é tendência, isso é realidade. Então, a resposta é sim, tá? O drone, ele vai reduzir um pouco de início, vai reduzir um pouco a eficiência da cotésia, só que depois a gente vai acabar encontrando uma forma de aumentar a eficiência de novo. Mas se você se atentar ao PT3A, isso não é relevante. Não é relevante, você venha por outros lados, tá? Então, é de se pensar. Nós temos uma meta já de fazer 100% da nossa aplicação com drone. Só não fizemos isso ainda porque para a gente hoje o manual ainda está bem mais barato. E tudo é custo, né, gente? Tudo é custo. Mas se tivesse pelo menos empatando,
eu já teria 100% hoje da nossa soltura feita por drones, sem sombra de dúvidas. Porque eu sou adepto à tecnologia. É Muito, importante, tecnologia é muito importante. adepto à tecnologia. Fernando, e você deve conhecer sim. A gente está falando aqui da broca, a gente falou da cigarrinha, mas lá o produtor, ele quer prevenir. Você tem alguma ideia de prevenção também? Sim, vocês trabalham com seus clientes de modo de prevenção? Eu tenho uma mentalidade de prevenção. Porque, por exemplo, ó, se você me falar o seguinte, Fernando, dá para trabalhar preventivamente com cotésia? E a minha resposta é sim. Aí você me pergunta, mas como? Se para eu soltar a cotésia, eu tenho que ter o dano já, né? Sim, verdade. E o como é justamente você começar as avaliações no QA o quanto antes, pegar o primeiro ciclo e antes de chegar a 10 broca, vespa. Porque aquela cana, Douglas, que você solta a cotésia que ela não tem nem como ainda, que a broca está ali, aquela cana ela não vai resultar em intensidade final, porque aquele coração ele morre. Entende? E aquilo, a hora que você vai quantificar o dano, ele não está lá. Você não encontra o furo, porque aquela cana desapareceu. Então, se você fizer do jeito que a gente trabalha, sim, é possível trabalhar mais preventivamente com cotésia do que se pensa. Como? Começando as avaliações QA quanto antes, e quando chegou um número ali, pode ser até abaixo de 10, como eu dei no exemplo anteriormente, a gente já faz as solturas, uma soltura bem feita de cotésia, e você acaba que... qual que é o maior objetivo do controle biológico? Porque eu sou um grande defensor do controle biológico. Porque o controle biológico, Douglas, ele deixa herdeiros. Qual que é a herança que o fisiológico deixa? Nenhuma. Se for por exemplo, esses produtos que tem um residual de 30 dias, cara, acabou o residual, já era. Só que você solta a cotésia, ela deixa herdeiros, ela deixa filhos, tá? Então, trabalha-se preventivamente com cotésia. Porque pensa assim, ó, nas áreas que nós estamos há 15 anos fazendo controle biológico, mesmo antes de fazer soltura, você encontra muita massa. Não é preventivo? Entende? Mas trabalhar preventivamente com broca é um tanto quanto complicado. A não ser que você aplique, por exemplo, um produto no suco. Que o custo vai lá no céu. Que eu não recomendo, entendeu? Mas preveniu. Se você planta, por exemplo, com Altacor, no plantio, você vai passar pelo... Teoricamente, você teria que passar o ciclo sem problema. Teoricamente, porque isso já não está mais acontecendo, Douglas. Nós temos áreas plantadas com esse produto, que nem poderia ter dito o nome, mas acabei falando, e que nós tivemos que fazer 3 ou 4 solturas de cotésia. Principalmente se for a área de meiose. Porque você sabe que o maior... Olha que legal isso. Você sabe que os maiores problemas, né, as maiores intensidades de infestação de broca são nos carreadores. A supressão é muito grande no carreador. E quando você tem as ruas mães de meiose, a única coisa que você tem no canavial é carreador, percebe? Todas as ruas de meiose é um carreador. Então, esse produto não segura ali, é problema. Você planta com Altacor, olha, falei, caramba. Você planta com produto, mas ele não vai fechar a cana no limbo. Você vai ter problema. Vai ter problema, sim. Então, É isso hoje, aí, cara, Fernando. a junção de um ou mais tipo de controle é uma grande sacada. Tá? Sim. E eu sempre... Os produtores me perguntam o seguinte, Fernando, o que eu faço no meu canavial? Eu poderia meter um inseticida violento aqui. Eu falei, cara, eu vou te devolver essa pergunta com uma outra pergunta. Você quer ter um solo produtivo por quantos anos? Você quer que essa sua fazenda fique para os seus filhos? Nós temos uma mentalidade muito extrativista. E eu te pergunto, Douglas, por que nós estamos vivendo aí, ou nós estamos tendo dificuldades para controlar algumas pragas da cana-de-açúcar, por exemplo? É por conta de uma mentalidade extrativista.
por conta de uma mentalidade imediatista. É muito mais fácil, rápido e até parece ser mais econômico meter um inseticida que destrói grande parte dos inimigos naturais dessa praga que você está controlando. Entende? Então, o que nós estamos vivendo hoje, as pessoas me perguntam, isso é um baita desequilíbrio. É um baita Fernando, em desequilíbrio. questão da queima, né, até você citou aí, eu lembrei da queima. A queima também faz com que aumente a intensidade de pragas no canavial, por exemplo. Com certeza, por um lado, por exemplo, cigarrinha tende a ter mais, né? Por um outro lado, Douglas, os benefícios são maiores do que os contras da palha. Os prós são maiores do que os contras, né? Porque preservação de solo, né? E tanto nós temos uma matéria orgânica muito baixa na nossa região aqui. E isso tem para a estrutura de solo e para tantas outras coisas. Eu sou muito a favor da praga, ou muito a favor da palhada e muito contra a queima, porque você imagina o quanto que a queima prejudicava por um outro lado. Eu não posso pensar em queimar para controlar pragas, porque quando a gente tem uma visão, uma mentalidade de controle de pragas, quando a gente vem fazendo a tarefa de casa há alguns anos, não é tão difícil controlar pragas. Você percebe? Sim, Pode ser mais fácil do que está sendo. Só que a queimada, por exemplo, nós pagamos o preço das queimadas até hoje, cara. Quando eu falo em desequilíbrio, não é só de inseticida, é manejo errado, é queimada, entendeu? É uma série de. O mundo grita, né? O mundo grita. E o que nós estamos vivendo hoje é um desequilíbrio. Pode apostar que é um desequilíbrio. inclusive os inimigos naturais, né, Fernando? Com certeza, com certeza. Com certeza absoluta. Mas eu vejo o seguinte: a cada nova variedade, nós temos um novo problema, porque quanto mais produtivas as canas, né, mais susceptível também. É igual um cachorro de raça. Eu morava no sítio, nunca apliquei uma vacina num cachorro, cara. Né? Hoje, o meu cachorro não sai do veterinário. Eu gasto mais com ele do que com tudo em casa. Você entende? Mas é um cachorro de raça, é um cachorro melhorado, teoricamente, entendeu? E a Entendi. genética é mais ou menos como fechar uma torneira na sua casa, né? Vamos supor que estourou uma torneira. Você tem que fechar o registro, não tem, geral? E quando você fecha o registro geral, você fecha uma torneira só ou fecha todas as torneiras? Tem que fechar todas. Fecha todas, né? Porque aquele registro fecha todas. Então, uma outra pergunta que me fazem muito, estou falando isso porque pelas perguntas que eu recebo. Fernando, surgiu uma variedade aqui, cara, mas eu estou vendo aqui que ela é susceptível à broca. Falei, cara, a broca a Sim, gente tem. controla, velho. Só que todas as variedades hoje, mais produtivas, elas são muito suscetíveis. Hoje não tem variedade que não é suscetível. Tem as BR da vida aí, né? Que eu não Sim. tenho nenhum cliente ainda que tem ela, não posso falar o que eu não sei. Mas já tem algumas variedades aí modificadas, né, geneticamente, que a broca não ataca. Mas eu não conheço ainda, não sei se elas são ou não produtivas, teoricamente, penso eu que já vão perder um pouco de produtividade, ATR e tantas outras coisas aí, porque quando você fecha uma torneira, normalmente você fecha várias outras torneiras, né? E a gente tem que aprender a Entendi. lidar com isso. Entendi. Fernando, então, nosso tempo está acabando. Só que comentando com você da sua metodologia PT3A, uma metodologia muito bem elaborada, parabéns. É um pensamento que falta em muitos, né? Uma dificuldade que tem, Fernando, muitos produtores ainda não tem essa visão de querer controlar a praga, porque muitos deles passam nos carreadores e veem a cana em pé e falam, ah, tá tudo bem, sabe? Não tem essa mentalidade de querer avaliar e ver e tá, até melhorar aí 10, 15% a produtividade do seu canavial. Essa quebra que ainda temos, você vê que alguns fazendeiros, alguns produtores ainda têm de não fazer uma avaliação, um controle, tanto para cigarrinha como para broca. Você acha que essa mentalidade que eles têm
Como que poderia romper essa objeção? Eu acho, Douglas, que o problema está nas usinas. O problema está nas usinas. Eu acho que as usinas teriam que intensificar Entendi. descontos em balança. Entendeu? Aí resolveria. Só assim nós vamos mudar essa realidade. Né? Algumas usinas já fazem isso. Elas, acima de 3, outras acima de 5%, elas começam a descontar. Tá? E eu acho que isso é interessante. Porque quando isso acontecer, isso vai forçar os agricultores a fazerem. Você vê que está aumentando muito o número de terceiros, né? Está aumentando muito o número de produtor de cana. Antigamente não tinha, praticamente. Quase era só a usina que plantava cana. Hoje está aumentando bastante. Tem muita gente querendo, desenvolvendo essa mentalidade de plantar cana para vender para a usina. Tá? Sim, E eu acho que as usinas elas devem começar a pegar pesado com isso, né? E para elas começarem a cobrar dos outros, elas vão ter que olhar para o seu próprio terreiro, né? Porque eu não posso cobrar do outro e se eu não estou fazendo, e a grande parte das usinas nem fazem isso também. Então, isso vai ser resolvido o dia que houver, né, uma união entre as usinas e elas estabelecerem um número que todas elas vão cobrar, vão descontar do produtor devido ao ataque de broca, por exemplo. E quando isso acontecer, vai se tornar mais fácil controlar a praga. Por quê? Porque quando todo mundo controla, o equilíbrio é maior, o equilíbrio praga-predador. Por que existe o controle biológico? Ele tende a equilibrar praga-predador, que na natureza isso existia, era em equilíbrio, só que quando a cana se tornou uma monocultura, devido a manejo errado, foi acabando os inimigos naturais e a população de praga tende a aumentar. E o que a gente tem que fazer dar um equilíbrio praga-predador. Isso só vai acontecer quando a política vier de cima para baixo, senão não. Porque o produtor entendi. foi muito bem observado por você. O produtor, ele acha que ele não tem problema. Ele é extrativista, a mentalidade ainda é extrativista. Ele quer produzir sem gastar R$ 1, entendeu? Quanto menos, melhor. Ele tem a mentalidade de adubo e de cuidar de erva. Mas por quê? Porque o efeito visual da não aplicação de adubo e da erva daninha é muito alto. Então a erva Sim, daninha eu vejo lá no olho nu, mas a broca não, a cigarrinha não. Percebe? Então esse é o problema. Ele passa do carregador e fala, não tenho problema. Mas todo mundo tem problema se descer da caminhonete e fazer uma avaliação. Entendeu? Mas isso só vai acontecer, Douglas, eu sei que eu falo, o dia que houver uma conscientização a nível de usina. E eles sim, começarem a descontar devido ao ataque, à intensidade de broca. Aí o produtor sente no bolso, se não é pela dor, se não é pelo amor, é pela dor, né? Aí ele sente no sim. bolso, aí ele não vai querer, aí ele vai começar a ver o prejuízo da broca tanto quanto ele vê a erva daninha. Por que ele passa veneno? Porque ele vê a erva daninha. Só que ele não vê no carregador da broca. Ele não sabe fazer Entendi. isso. Então, E se ele chegar a ver, é porque tá bem sério, né? Você, por exemplo, ele viu lá, a cana tá secando, não é falta de chover nada, é sintoma de cigarrinho, aí é complicado. Quando ele passar a ver, né, Fernando? Pensando assim. a gente só acredita no que vê, na verdade, né? E o duro, cara, Isso é. é que os prejuízos, e se tratando do maior prejuízo, ele é invisível ao olho nu, que é a broca da cana, né? Sim, Muitos de nossos clientes hoje, que são nossos clientes hoje, eles diziam que não tinham problema, né? Antes de contratar a gente. Mas vamos fazer uma variação, vamos olhar. A hora que você mostra para ele, ele cai de costa. é verdade. Só que ele olha o furo, ele cai de costa na hora, mas ele chega em casa, conversa com um, dois, ele já não faz o trabalho também. Por quê? Porque ele acha que aquilo não perde peso na balança. Você entende? Ele não consegue enxergar isso, né? E assim, cara, agora uma coisa que eu acredito de verdade mesmo, que é a nossa região, que nós poderíamos ser muito mais produtivos do que somos. Nós poderíamos ser muito mais produtivos do que somos. Muito mais. Nós temos que lutar por 2 dígitos, entendeu? De média. Entendi.
Mas isso é impossível. Não, não é, cara. Não é. Se a gente fizer tudo certo, começa no preparo, entendeu? Depois plantio e assim por diante. Se a gente fizer a tarefa de casa realmente, a gente pode sim chegar lá. A gente pode muito mais mesmo. O dia que eu falo muito de mentalidade, tá? Nós teríamos que enxergar o agro, Douglas, como uma empresa. Os nossos canaviais, ele é uma empresa, cara. Eles são uma empresa. Nós precisamos aprender a trabalhar com metas de redução de praga, metas de aumento de produtividade, metas. Nós precisamos de mais gestão no agro. Nós precisamos de mais treinamento comportamental para o time do agro. Nós precisamos, enfim, ver o agro como um negócio, como uma empresa. Porque quando isso acontecer, cara, tudo vai mudar. Nós temos solos produtivos, nós somos detentores de grandes tecnologias, mas nós temos ainda uma mente imatura. E a imaturidade não está somente relacionada ao controle de pragas, ela está no plantio, ela está no preparo. Nós temos que começar a trabalhar sempre que possível com preparo mínimo, rotação de cultura e assim por diante. Tem muitas coisas ainda que não são feitas e deveriam, né? Deveriam ser feitas, né? Com certeza, com certeza. Fernando, qual é a dica que você dá para quem é produtor? Você já comentou, né, que tem que inovar, buscar tecnologia, mas hoje, pensando, qual que é a chave de ouro que você fala? Essa dica eu passo para todo mundo. Eu acho que até sei qual que é, posso chutar aqui? Pode. QA. QA, Quanto antes, né? Uma avaliação. O quanto antes. Mas olha só, Douglas, o QA também, o QA é uma dica para o controle de pragas. Com certeza, se você me pergunta, Fernando, qual é a dica para o controle de pragas? QA. Fernando, qual é a dica de uma forma geral para o produtor de cana? Douglas, controle. Números, porque contra fatos e dados não há argumentos. E hoje o produtor não tem números. O dia que ele entender, ele está com aquele trator velho. Ele achando que está economizando e não troca aquele trator que está jorrando óleo para todo lado, está fundindo o motor, entendeu? E ele acha que está fazendo lucro. O dia que ele aprender a calcular, o dia que ele aprender a mensurar as coisas, ele vai ver que faz sentido trocar o trator. Então, é controle, cara, porque o que não pode ser medido não pode ser gerido. Então, eu sou a favor de mais gestão no agro, mas só que sem controles não há gestão, sem números não há gestão. Então, nós precisamos de mais controles no agro, e não é só controle de praga, não. É controle de viabilidade, de qual trator gasta mais, mas qual rende mais, quantos hectares faz um trator, sabe esses números? Qual que é a profundidade do meu subsolador, qual a profundidade do meu suco, quanto centímetro de terra estou jogando sobre a cana, quantas gemas de cana eu tenho por metro viáveis, e a gente montar um banco de dados, porque o que não pode ser medido não pode ser gerido. Então, qual é a minha dica? Não estou falando de tratos, não de controle de pragas, eu estou falando de uma visão geral. Números, cara, nós precisamos de mais gestão no agro. Só que eu acredito que só vai existir mais gestão no agro caso a gente dê mais atenção para números. E produtor, me desculpe, mas ele não acredita em número. Muito bem, Fernando. Bom, nosso tempo aqui já chegando no final. Eu quero aqui agradecer e muito obrigado, Fernando, por disponibilizar seu tempo aqui com a gente, para estar compartilhando o seu conhecimento. Acho que ficou bem claro a sua visão em questão de pragas-chaves aqui da cana-de-açúcar. Na sua visão, no topo está a broca. E não só na sua visão, mas quem olhar vai enxergar isso, tá? E você quer deixar mais um recado? Por mais gestão no agro, né? Por mais gestão no agro. E quando a gente fala que a broca é a principal praga, gente, é que no somar, no fritar dos ovos, ela é. Porque a analogia é o seguinte, toda cana tem broca. Nem toda cana tem esfenófilo. Nem toda cana, entende? Mas toda cana que você olhar agora, hoje, tem broca, Douglas. Eu rasgo todos os meus diplomas e certificados se não tem. Tem. A questão é se você está olhando ou não. A gente falando de principais pragas, né, Douglas? Vamos citar aqui, ó, broca de cana, broca gigante, cigarrinha da raiz, cupim da cana, formiga, migdolos.
o bicudo da cana, que é o esfenóforo, né? E a gente poderia continuar falando aí de algumas outras pragas secundárias, mas eu acho que hoje a gente tem que estar atento, pelo menos ao café com leite, né? Café com leite hoje é broca, cigarrinha, e se a gente não está cuidando de broca, cigarrinha, esquece, porque os outros não vai estar fazendo esse controle mesmo. Tá certo. Então, acredito que é isso aí, Fernando. Mais uma vez, agradeço pela atenção, por dispor esse tempo. E contate o Fernando. Para quem não conhece o Fernando, ele tem uma empresa localizada em Flórida. Ele trabalha há 28 anos nesse ramo da cana. Então, quem trabalha, quem tem um canavial e está com dificuldade de gerir, tá aí o cara, o Fernando, a equipe dele, todos são bem preparados para estar fazendo o que fazem, tá? Não é à toa que ele está aí onde está, né, Fernando? É isso daí, a gente tem dedicado uma vida inteira a isso, né, Douglas? Eu acho que é uma vida inteira dedicada ao agro, ao controle de pragas, especificamente falando, né? E a gente faz isso porque a gente acredita que não adianta você passar herbicida, não adianta você adubar, se você deixar a praga comer tudo que você jogou no solo, né? Não faz muito Exatamente. sentido. Não adianta ter a melhor variedade com a broca comendo. É uma coisa que a gente tem que se atentar muito, porque sem sombra de dúvida, talvez esse seja o maior gargalo para você aumentar a sua produtividade. Beleza, Tá Douglas? certo? Um abraço, obrigado pelo Beleza? convite aí. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Ô, Douglas, Tchau. deixa a live Sim. salva. A hora que você finalizar ela, Tá. você salva ela. Tá. Salva no IGTV. Tá. Beleza. Beleza? Um abraço. Abraço. Até mais. Tchau, Obrigado. tchau. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E depois eu vou estar postando alguns feeds aí para vocês, tá? E olha só, ressaltando o que o Fernando falou, né, as pragas chaves para ele, o topo aí tá a broc, tem a cigarrinha, e depois vem iguidolos e tantos outros, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui. E fiquem com Deus. E ó, já tem data marcada para a próxima live. A gente vai estar falando de pragas urbanas, tá bom? É um assunto muito interessante aí. Se você está com problema aí em praga na sua casa, rato, escorpião, tá? Fiquem ligados. Logo, logo eu vou estar postando para vocês. Grande abraço e até a próxima.